Opa, tudo bem? Você sabe como funciona a economia em um regime fascista? Bom, o fascismo e o comunismo são regimes irmãos, semelhantes na forma de arregimentar o poder, subjugar o povo e conduzir a nação. O que muda é basicamente a estratégia de marketing empregada. Afinal, não se pode criar um regime totalitário sem apresentar um bom motivo para isso. Enquanto o comunismo se apoia na luta de classes, o fascismo se apoia em um nacionalismo extremado. Já o nazismo se vale desse nacionalismo juntamente com a supremacia da raça. Mas no âmbito da economia é onde podemos encontrar uma certa disparidade entre esses dois regimes. E antes de falar sobre isso, é preciso que você entenda uma coisa muito importante. Não é possível promover uma mudança drástica e forçada da sociedade sem a absorção da economia por parte do governo. E no comunismo se estabelece uma absorção direta, justamente para acabar com os desníveis sociais. Ou seja, deve acontecer uma desapropriação total do que é privado e tudo passa a ser do governo, inclusive a sua própria vida. Já o fascismo percebeu que isso não agrada muito. A igualdade social é alcançada sim, mas sempre no nível da extrema pobreza, o que gera revolta nas pessoas e principalmente na classe empresarial. Só que o total descontentamento do povo perante o seu governo não é uma boa ideia para uma elite política que pretende deixar perene aí sua estadia no poder. Diante disso, o fascismo usa uma estratégia mais inteligente, mas que no final acaba dando na mesma. Com a diferença de que a população não percebe tanto. O regime fascista vem com a bonita proposta de que o governo vai apenas ajudar a economia e não absorvê-la como fazem os comunistas. Sendo assim, o Estado elege algumas empresas para conceder uma espécie de suporte estatal. As empresas recebem apoio financeiro e facilidades burocráticas para alavancar seu crescimento econômico. Mas isso é concedido apenas para as empresas que fazem conluio com o regime, beneficiando de alguma forma o partido fascista. As empresas que querem operar de uma forma verdadeiramente privada, se deparam com inúmeras dificuldades impostas pelo governo e assim acabam sendo minadas ou compradas pelas empresas apoiadas pelo regime. E a longo prazo sobram apenas essas empresas beneficiadas pelo Estado. Na Alemanha nazista, as empresas eram de pessoas privadas, mas o governo que decidia o que era produzido, que decidia a logística de distribuição, que decidia o valor a ser pago nos produtos, tudo era o governo. E se o dono da empresa não gostasse, ele era eliminado. Simples assim. Percebeu a estratégia para o Estado controlar a economia? Na verdade, é quase a mesma bosta do comunismo. Só que a absorção da economia pelo governo acontece de forma paulatina, indireta e completamente mascarada. O fascismo como tal pode até ter entrado em extinção, mas várias características do seu modelo de operação continuam funcionando em toda a política mundial. E o sistema de economia praticado nos regimes fascistas foi completamente assimilado no Brasil. Só que isso não é de forma alguma o capitalismo promovido pela genuína direita, seja ela conservadora ou liberal, que no caso seria o capitalismo que flui livre da intromissão estatal. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que liberdade econômica é uma premissa da direita. Se alguém vocifera por aí que o fascismo ou o nazismo são regimes de direita, ou esse alguém é um ignorante político, ou está manipulando os fatos para defender alguma ideia espúria.
Bom, mas pode-se dizer que desde o nascimento da nossa república, que só foi concebida porque desferiu um golpe que acabou com o nosso regime legítimo, a monarquia, desde então sempre fomos massacrados pelo capitalismo aos moldes do fascismo, que aqui recebe o nome de capitalismo de compadrio. Getúlio Vargas, um legítimo fascista, que inclusive por pouco não se aliou ao Hitler e ao Mussolini na Segunda Guerra Mundial, foi quem começou, de fato, a hipertrofiar nossa máquina pública. Ele criou a Petrobras, a estatal que gera um monopólio do petróleo em nosso país, né? Por parte do governo, para sermos obrigados, sem liberdade de escolha, a consumir uma das gasolinas mais caras do mundo. E a empresa ainda serve de fomento para a corrupção, fortalecendo única e exclusivamente a classe política. Getúlio Vargas criou a nossa CLT, um conjunto de intrincadas leis trabalhistas que dificultam a contratação, dificultam a abertura de novas empresas, retrai a iniciativa privada, diminui a oferta de empregos e estabelece critérios que acabam impossibilitando a contratação dos mais pobres e menos favorecidos. Estes, por sua vez, caso aí não entre pro mundo do crime, ficam dependentes do assistencialismo do Estado. Getúlio Vargas também criou o BNDES, que nada mais é que o banco que serve para oficializar o sistema de economia fascista ou capitalismo de compadrio, onde o governo financia estrategicamente seus amiguinhos da iniciativa privada. Bom, mas o fato é que a nossa esquerda se apropriou com unhas e dentes de todas essas interfaces fascistas para se manter no poder, enquanto xinga de fascista, né, aqueles que querem liberdade econômica e diminuição do Estado. O Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, que opera com funcionários indicados pelo governo, durante a gestão do PT, financiou inúmeras obras em países socialistas e ditatoriais. E isso sem falar, né, nas obras financiadas que foram caloteadas, principalmente na Venezuela e em algumas ditaduras africanas. Mas não só isso. O governo também financiou inúmeras empresas e empresários que logo ascenderam exponencialmente no cenário econômico brasileiro, comprando inúmeras outras empresas e gerando um monopólio no segmento, né? E em troca, essas empresas financiavam campanhas, enchiam os cofres dos partidos e os bolsos dos políticos, para assim sustentar esses canalhas no poder. E estamos acompanhando aí essa história de camarote, né? Eike Batista, Odebrecht, OAS, JBS. Aliás, a JBS Friboi é um case a ser usado como exemplo. A trajetória normal de uma empresa, né, em um cenário economicamente livre, é começar pequena e com uma gestão eficiente e produtos ou serviços de qualidade, ela vai crescendo, fazendo caixa. E assim, só depois que estiver grande, começa a comprar as empresas menores. A JBS fez o caminho inverso. Ela ficou grande exatamente porque foi comprando, através da grana concedida pelo governo, todas as demais empresas do segmento, para hoje deter a monopolização do mercado frigorífico e assim ajudar a manter também a monopolização em Brasília de uma classe política execrável. A verdade é que no Brasil, né, o caminho para um empresário se tornar rico, eu não digo só bem de vida, digo rico mesmo, é fazendo algum tipo de acordo com o governo, prestando algum serviço para o governo ou vendendo algum produto para o governo. O governo terá que estar sempre na equação. Como você acha que o Eike Batista marcou presença aí na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo? Esse sistema corporativista e fascista só é possível
com um governo que estabelece um ambiente econômico de impostos exorbitantes, leis trabalhistas anacrônicas, extrema burocracia e duras regulamentações, tudo isso para poder sustentar um Estado gigantesco que promete atenuar os desníveis sociais, atender às necessidades do povo e proteger o trabalhador. Só que além de não conseguir fazer nada disso, esse Estado hipertrofiado e ineficiente ainda se mete a ser empresário, injetando o dinheiro do contribuinte em inúmeras estatais que são administradas desleixadamente. Em um cenário assim, é praticamente impossível empreender. Segundo o IBGE, no Brasil, de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. E nesse mercado desfavorável e inflexível para o empreendedor, se torna conveniente para o governo favorecer e apoiar algumas empresas. Empresas essas que, por conta disso, prosperarão a ponto de comprar as demais empresas concorrentes. E as que sobram, meu amigo, acabam naufragando diante de tanta dificuldade. E em contrapartida, essas corporações agraciadas pelo governo vão financiando a estadia dos políticos que controlam esse Estado. E assim, todo o dinheiro da nação permanece apenas nas mãos do governo e dos seus amiguinhos, enquanto o povo, na miséria, fica à espreita das migalhas concedidas pelo papai estatal. O metacapitalismo é o sistema de economia do governo globalista e nada mais é do que essa mesma mecânica que acontece no Brasil, só que propiciado a nível mundial. Bom, como eu disse, no início do vídeo, não é possível promover uma mudança drástica e forçada da sociedade sem a absorção da economia por parte do governo. Então as nações comprometidas com o globalismo apoiam corporações também coniventes com o globalismo. Essas, por sua vez, criam oligopólios, financiam ONGs, instituições culturais e lançam tentáculos em todos os setores da civilização contemporânea. E assim, desenham o cenário econômico do planeta para o recebimento da nova ordem mundial. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais para que a mensagem se espalhe. Valeu!